Om Stapakaya Chandamasya Sarvadharma Swarupini Avatara Varistaya Ramakrishna Te Namaha. Saudações a ti, que pelos ensinamentos de vida reuniu o coração de todos os caminhos e vias. Reencarnação especial, reencarnação de nossa época. Saudações a ti, Thakur Sri Ramakrishna Paramahansa. Meus queridos amigos, que alegria estarmos aqui novamente reunidos para a leitura e contemplação do Néctar das Palavras de Sri Ramakrishna. Leitura e contemplação do Sri Ramakrishna Kathamrita, este livro escrito por um dos discípulos diretos de Sri Ramakrishna, Mahendranath Gupta, que entre os anos de 1882 e 1886 conviveu com o mestre e em muitas ocasiões esteve reunido com ele e outros devotos, que conseguiu recolher para nós todo o aspecto dessas reuniões. O humor espiritual, as palavras, as expressões, as impressões pessoais e esse registro único no qual meditamos aqui a cada semana e retornamos aqui nesse 49º episódio da série. Com muita alegria para mim. Chegamos a esse número e estamos aqui na 14ª sessão do primeiro volume. No dia 11 de março de 1885, Sri Ramakrishna se reuniu primeiramente na casa de Balaram Bose, um devoto, e depois à noite se reuniu na casa de Girish Ghosh, um outro devoto. Características muito diferentes. E reunidos com outros, aqui vamos dar continuidade. Já começamos aqui, não é? Essa reunião no último episódio. E Sri Ramakrishna estava então falando com um devoto chamado Nitya Gopal a respeito de características pessoais, e aquele rapaz falava da sua insatisfação com um companheiro que vivia com ele. E Sri Ramakrishna dizia que às vezes nós nos impacientamos muito com uma pessoa, mas depois que essa pessoa se afasta, a gente sente muito falta dela. E nisso estava recordando um dos seus ensinamentos, né, que é para nós valorizarmos também os aspectos positivos das pessoas que são múltiplas em suas características e olharmos mais para esse aspecto positivo é importante. E ele falava isso, falava a respeito de Deus, falava a respeito de antigos professores espirituais e, como sempre, estava numa bava de amor profundo por Deus, de conexão com a mãe. Estava ali balbuciando palavras que as pessoas não compreendiam e terminava o capítulo assim, as pessoas um tanto quanto impactadas pelo estado de Thakur. Capítulo 7, então, vamos dar início aqui. E o subtítulo é Como um discípulo íntimo, discussões sobre a encarnação de Deus. Muito importante tudo que será conversado aqui para compreendermos o ensinamento de Sri Ramakrishna, para compreendermos a tradição de Sri Ramakrishna, para compreendermos muitas coisas contemporâneas sobre a compreensão do caminho do amor e da devoção. E da dificuldade para compreendê-lo também. Ok? Muito bem. Muitos devotos estão sentados perto de Sri Ramakrishna. Entre eles Naren, o jovem Swami Vivekananda no futuro, será? Girish, Rama, Haripada, Chuni, Balaram e o próprio M, o narrador. Naren, o jovem Swami Vivekananda, não acredita que Deus encarne em um corpo humano. Por outro lado, Girish tem uma fé ardente de que Deus encarna em todas as épocas, que ele assume um corpo humano e desce a esse mundo mortal. Thakur quer que os dois discutam esse assunto. Ele diz a Girish: discuta isso um pouco em inglês, eu quero ouvir. Sri Ramakrishna quer ver esse embate. Quer que eles conversem em inglês. Não é? Quer ter essa experiência. Aqui se diz, Naren não acredita na encarnação divina, no Avatar. Evidentemente que isso muda na mente de Swami Vivekananda. Swami Vivekananda depois vai cantar hinos para Avatar Avaristaya, a maior das encarnações. Vai propagar o ensino da encarnação. Vai dizer, Deus faz à mão o seu avatar, enquanto os outros, todos nós, somos feitos à fábrica. A manufatura especial de Deus no seu avatar.
vai ensinar isso concretamente. Vai dizer Jesus Avatar, Ramakrishna Avatar, Chaitanya Avatar. Vai confirmar isso. Só que nesse momento, Naren é uma pessoa completamente afastada de qualquer aspecto do lado pessoal de Deus, da pessoa suprema. Ele acredita no Deus oceânico, imanente, que não pode ser visto, que não é verdadeiramente um ente, um ser supremo. É no sentido impessoal. É assim que ele acredita. Muito dessas impressões do jovem Naren permaneceram com o maduro Swami Vivekananda. Swami Vivekananda faleceu muito jovem, como sabemos, mas está lá nos seus muitos ideais de maior elevação essa perspectiva, na qual ele destoava bastante do ensino de Sri Ramakrishna, que sejamos claros. Não é? Ele tentava harmonizar isso. Por quê? Porque o objetivo de Swami Vivekananda era realizar uma grande obra humana, uma grande obra de salvação da humanidade, de benefício da humanidade. E ele entendia que o discurso precisava ser mesclado para atender a todas as personalidades. Sri Ramakrishna não tinha esse discurso mesclado. Sri Ramakrishna falava de Deus pessoal, de amor e devoção a Deus, ainda que isso pudesse ser assimilado por temperamentos diferentes. Girish Ghosh, esse discípulo, esse devoto de Sri Ramakrishna, que era um homem que chega a Sri Ramakrishna na condição de pessoa do mundo, um teatrólogo, um ébrio, alguém que não tinha esse lado com a religião e é completamente tocado por Sri Ramakrishna, manifesta sua devoção profunda na encarnação. Está havendo aqui esse antagonismo entre a visão impessoal do jovem Naren e a visão pessoal de Girish. E Sri Ramakrishna está falando, eu quero ver esse embate de vocês. Muito bem. A discussão começa, mas não em inglês, em Bengali, com algumas palavras em inglês intercaladas. Naren diz, Deus é infinito, não é possível compreendê-lo, ele está presente em todos, não é que ele apareça em apenas um corpo humano. Aqui, o jovem Naren, o futuro Swami Vivekananda, está negando a possibilidade de Deus ser personificado num avatara. Ele está dizendo, não, Deus é infinito, ele não pode ser limitado. Isso limitaria Deus. É isso que ele está dizendo aqui. Esse é o ensino do jovem Naren. Atentem. Esse é o ensino do jovem Naren nesse dia 11 de março de 1885. Muito bem. Sri Ramakrishna, então, intervém afetuosamente, diz, concordo com ele. Ele, Deus, está em todos os lugares. Mas isso também é verdade, que há uma diferença na manifestação do poder divino. Ele se manifesta em alguns como ignorância, em outros como conhecimento, e alguns receptáculos a mais poder, em outros menos. Portanto, todos os homens não são iguais. Veja, Sri Ramakrishna interveio aqui para desdizer a máxima do jovem Naren, que é o ensino do Advaita Vedanta. O Advaita Vedanta desconsidera a relevância dos avataras, porque todas as almas são, na verdade, uma única alma, que apenas pela ilusão de Maya se veem diferenciadas. Sri Ramakrishna está dizendo, não. Ainda que Deus esteja de fato em todos, e Deus seja infinito, ele manifesta o seu poder em um diferente de outro, porque há diferenças dos receptáculos, e os homens não são iguais, porque as almas não são iguais, elas são da mesma natureza. Sri Ramakrishna anteriormente já havia ensinado sobre as 4 modalidades de alma. As atadas que tentam lutar e não conseguem se desatar, as atadas que lutam e conseguem se desatar, e aquelas que nunca foram atadas. Isso aqui é uma diferença substancial das almas. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna. Não é o ensino do Advaita Vedanta. Não é o ensino do Advaita Vedanta.
E não é aqui a mentalidade do jovem Narendra. O quanto da mentalidade do jovem Narendra ficou no Maduro Vivekananda, nós sabemos, bastante. Então, nessas partes em que no Maduro Vivekananda ficou ainda os resquícios da sua percepção do jovem Narendra, nós podemos dizer discordante do ensino de Sri Ramakrishna. Ok? Lembremos, né? Swami Vivekananda fundou uma ordem chamada Ordem e Missão Ramakrishna. Então, sempre devemos nos remeter aos ensinamentos de Sri Ramakrishna para corrigir, inclusive, as impressões do Maduro Vivekananda, assim como do jovem Narendra. O jovem Narendra, o próprio Sri Ramakrishna aqui repreende e diz, não. Não é isso que você está pensando. Até certo ponto você está certo. Só que você distorceu um pouco a compreensão total em virtude de um ponto mal compreendido. O mesmo devemos fazer nós em relação aos próprios escritos de Swami Vivekananda. Sem dúvida nenhuma. Claro que sim. Com base em Sri Ramakrishna. Não é? E também nos monges da Ordem Missão Ramakrishna que ensinam, por exemplo, uma perspectiva da Advaita Vedanta. Estão em muitos pontos divergindo de Sri Ramakrishna. Claro que sim. Isso não significa dizer que não sejam pessoas muito decentes. Mas o ensino diverge. Ok? Muito bem. Han, um devoto, diz: qual é a utilidade de tal discussão inútil? Olha aqui, ó. Você vê como é que o espírito é de uma fraternidade, né, e de um coleguismo e de uma liberalidade muito grande. Imagine. Ele chega e diz: uma discussão inútil. Entre esses dois aí. Sri Ramakrishna agudamente, veja, afetuosamente falou ao Narendra. Agora aqui agudamente, ou seja, com muita força. Não. Tem um significado especial essa conversa. E Girish então diz para Narendra: sabe qual é o significado especial, meus amigos? Nós aqui, ouvindo. Nós, nesse século XXI, estamos diante da discussão. Deus é pessoa ou não? Essa discussão não é banal. Ela não é inútil. E aqui nós temos o jovem Narendra, que vai ser o futuro Swami Vivekananda, Girish, que é um mundano, e Thakur Sri Ramakrishna, avaliando essa discussão. Então isso não é inútil. Tem um fundamento. Estamos vivendo aqui. Muito bem. Girish então diz para Narendra: como você sabe que ele, Deus, não assume um corpo humano? E Narendra responde: ele está além da fala e da mente. Essa frase, ele está além da fala e da mente, está nos hinos a Sri Ramakrishna. Quando Sri Ramakrishna é descrito como Nirguna, mas logo depois, Swami Vivekananda diz Gunamaya. Ou seja, está além de todas as limitações das gunas, mas possui todas as gunas maravilhosas. Ou seja, ele aprendeu, né? Ele aprendeu. Sri Ramakrishna então intervém novamente e diz: não, Narendra, não. Ele pode ser conhecido pelo intelecto puro. O intelecto puro e o Atma puro são de fato a mesma coisa. Os rishis conheceram o Atman puro em seu intelecto puro. Ou seja, não é que Deus esteja além da fala e da mente. Está além da fala e da mente, está além do conhecimento plenamente. Deus não pode ser conhecido, mas ele pode ser conhecido fragmentadamente, em um de seus aspectos pessoalmente, pelas mentalidades puras, dos purificados. Então, Sri Ramakrishna está dizendo: não é para todos que ele é inacessível. Não é? Girish então diz para Narendra: se Deus não encarna num corpo humano, quem ensinará a humanidade? Ele assume um corpo humano para ensinar conhecimento e amor a Deus. Se ele não o fizer, quem o fará? E Narendra diz: ora, ele ensinará de dentro do coração. Veja, Girish está dizendo, testemunhando para o Bhagavad Gita: se Deus mesmo não vem ao mundo, quem ensina o caminho puríssimo? Quem pode, se não Deus? E Narendra diz: ele ensina, mas ensina dentro do coração, como Paramatma. Querendo dizer o quê? Que a percepção da verdade de Deus vai se dar individualmente, na medida que as pessoas se identificarem com o Atman e conhecerem Deus no coração, que é o caminho dos yogis.
Está lá, né, no Śrīmad Bhagavatam. Os Jnanis buscam Deus como um impessoal, Brahman. Os yogis buscam Deus como Paramatman. E os devotos buscam Deus como Bhagavan. Você vê que as ideias do jovem Naren, muito influenciado pelo pensamento ocidental, pelas ideias assim, do Deus de Spinoza, né? Pelas perspectivas do Brahmo Samaj, do movimento nacionalista. Ele faz parte daquela casta, né, dos Bradaloks, daqueles bengaleses muito influenciados pelo Ocidente, que começavam a ver a devoção conforme as práticas, né, purânicas e bhaktis como superstição, como sensualidade, e buscavam assim um ideal de um humanismo cristão. E aí via o Advaita como uma espécie de filosofia alta, né? Tudo isso continua hoje presente aqui no século XXI totalmente. E está ali no jovem Narayana. Então ele percebe Deus assim. E ele diz a Girish, não, Deus instrui dentro do coração. O que Sri Ramakrishna vai dizer a esse respeito? Sri Ramakrishna diz afetuosamente, sim, sim, ele ensinará como nosso controlador interno, Antaramana, aqui. Não é? Ele concorda com isso. De fato, Deus nos ensina dentro do coração. Mas veja, o Śrīmad Bhagavatam já explicou isso. As 3 dimensões do divino são verdadeiras. De fato, toda substância é Deus. De fato, Deus está no coração dos viventes. E de fato, Deus transcende o universo de sua Shakti. E vive eternamente com seus devotos. Como o Senhor dos devotos. Não é? Agora começa uma discussão acalorada. O infinito pode ter partes? O que Hamilton, filósofo, diz, e outros. E aqui a citação do Sri Ramakrishna Katarita, ela faz menção a filósofos posteriores a esse tempo. Então eles não estavam na discussão, mas foram aqui acrescentados como uma ideia, né, de que o que os filósofos ao longo do tempo vão dizer a respeito disso. Não é? Essa é a discussão. Sri Ramakrishna então diz para Mahendranath Gupta, eu não gosto dessa conversa. Não gosto dessa conversa que é um ou outro. Eu vejo tudo como Deus. O que há para raciocinar? Veja que ele é tudo, que ele se tornou tudo. Ele é isso e aquilo. Num determinado estado, a mente e o intelecto estão perdidos no absoluto. Quando vejo Naren, minha mente fica absorvida no absoluto. Aí Sri Ramakrishna olha para Girish e diz, o que você diz sobre isso? Você pode dizer algo? E Girish, rindo, para Sri Ramakrishna diz, eu entendi quase tudo, menos isso. Todos riem. Ou seja, ele não entendeu o que Sri Ramakrishna está querendo dizer a respeito de quando vê Naren, pensa no absoluto. Então aqui vem um subtítulo importantíssimo. Ramanuja e a doutrina do não dualismo qualificado. Sri Ramakrishna então diz, então não posso falar, a menos que desça 2 degraus. O que Shankara entendeu e ensinou como Vedanta é verdade, mas então o não dualismo qualificado de Ramanuja também é verdade. Veja, Sri Ramakrishna está dizendo, o entendimento de Narayana a respeito de Deus como Brahman, o absoluto, dos Jnanis, ele é correto, como é o ensinamento de Shankara. De fato, Deus tem uma dimensão absoluta de substância de tudo. Só que para eu me manifestar aqui, eu preciso sair dessa dimensão do todo e compreender a relação, o pessoal. E aqui, o ensino de Sri Ramanuja Acharya é tão verdadeiro quanto de Shankara. Ou seja, Deus é Brahman e Deus é Bhagavan. Deus é o Senhor dos devotos, Deus é o controlador interior, Deus é a substância de tudo. É por isso que Sri Ramakrishna está dizendo, não é um ou outro, é tudo isso. E é por isso que você pode considerar as verdades relativas de Shankara e de Ramanuja. É claro que Ramanuja conserta muitas coisas de Shankara, porque Ramanuja também vai dizer que Deus é a substância de tudo. Por isso que é Vishishta Advaita, é não dualidade com qualificações.
É o que Sri Ramakrishna ensina. Se as sociedades Vedantas e a Ordem Missão Ramakrishna fossem mais diretamente fiel aos ensinos de Sri Ramakrishna, a ênfase que é dada a Shankara nos centros Vedanta seria invertida e seria dada a Ramanuja. Porque a doutrina de Sri Ramakrishna se inclina mais para, se você quiser comparar, se você não quiser dizer que Sri Ramakrishna tem a sua próprio Vedanta, que eu acho que sim, mas se você quiser comparar com esses acharyas, a doutrina de Sri Ramakrishna é, textualmente falando, mais próxima do Vishishtadvaita, não porque se acha isso, porque ele disse isso, ele falou, Brahman é qualificado por Jagat Divas. Se eu excluir da eternidade, da natureza real, Jagat Jiva e as almas individuais, eu perco o peso da realidade. Eu não posso ensinar o Vedanta de Shankara absolutamente. O que ele quis dizer aqui com Shankara e Ramanuja estão certos é que a dimensão Brahman e a dimensão Bhagavan e a dimensão Paramatman são realidades. E é por isso que ele diz, eu não gosto desse assunto em que você tem que escolher um ou outro. É tudo isso e muito além. Muito além. Aí alguém vai dizer assim, mas isso então quer dizer que o Advaita Vedanta está certo. Não, porque o Advaita Vedanta não diz que é não além, porque o Advaita Vedanta diz que a realidade do Deus pessoal é ilusão de Maya. Então o Advaita Vedanta nega o ensino de Sri Ramakrishna, nega o ensino de Sri Ramakrishna. Vamos ser realistas. Sri Ramakrishna aproveita aspectos do ensino do Advaita e diz, nisso aqui está certo, nisso aqui não está certo. Então, quando os monges da Ordem Missão Ramakrishna ensinam sistematicamente os livros da teologia do Advaita Vedanta, eles obscurecem a compreensão do caminho de Sri Ramakrishna. Porque fundamentalmente, formalmente, conceitualmente, está se consolidando através do nome de Ramakrishna o ensino do Advaita Vedanta. E isso não tem sentido. Muito bem. Naren, o jovem Vivekananda, pergunta, o que significa Vishishtadvaita, não dualismo qualificado? Sri Ramakrishna diz para Naren, o não dualismo qualificado é a visão de Ramanuja, de que a alma finita e o mundo fenomênico são partes do absoluto e não separados dele. Os três são um. E aí Sri Ramakrishna vai explicar novamente a sua analogia da fruta. Ele diz, pegue uma fruta bel, alguém separa a casca, as sementes e os caroços. E o caroço. Mas agora você quer saber o seu peso, o peso da fruta. Você conseguirá pesá-lo pesando apenas o caroço? A casca e as sementes, não, apenas a polpa? A casca e as sementes e o caroço deverão ser pesados juntos. À primeira vista, parece que nem a casca nem as sementes têm qualquer importância. Que o caroço que a polpa é o mais importante. Mas quando você pensa bem, percebe que a polpa pertence à mesma substância, a fruta, que a casca e as sementes. No começo, você tem que raciocinar, isso não. A alma finita não é permanente, nem o mundo. Apenas Brahma é real. Todo o resto é irreal. Mais tarde, você percebe que a polpa pertence à mesma substância da casca da semente. Ou seja, o absoluto é a substância idêntica da qual deriva o conceito da alma individual e do mundo. O fenomenal deve ser rastreado até o mesmo ser, o absoluto deve ser conhecido. Então, Ramanuja diz que a alma individual, o mundo e Brahman são um. Isso se chama Vishishtadvaita. Veja, Sri Ramakrishna está explicando a filosofia do Vishishtadvaita e está comparando isso com o seu ensino sobre o pesar a fruta, de modo que nós podemos concluir que a doutrina do Vishishtadvaita ensinada aqui por Sri Ramakrishna é a sua doutrina. Sim, senhor. Sim, senhor. Ele está dizendo, o meu ensino, o que eu ensinei algumas reuniões atrás, a respeito de que eu não posso dizer que tudo, Jagat Satyan, não, Brahman Satyan, Jagat Nitya, eu não posso dizer isso, que apenas Brahman é real e o resto é ilusório. Porque o resto
pertence a Brahma, está nele. Brahma é qualificado nisso. Então aqui o que ele está dizendo é que o ensino de Ramanuja, primeiro explica o ensino de Ramanuja, mas nós vemos aqui que o ensino de Ramanuja é fundamentado numa analogia de Sri Ramakrishna, da fruta de Bel. Então o que nós podemos dizer? Quando ele está falando da analogia da fruta de Bel, ele está ensinando o que ele considera compatível com Vishishtadvaita. Que as nossas almas são eternas, são individuais e são reais. Então é por isso que Sri Ramakrishna vai ensinar amor e devoção a Deus reais, não ilusórios, não plataformas para se alcançar moksha, não truques para você treinar sua mente, não, como é o que ensina o Advaita Vedanta. Naren, aqui nesse atual momento da reunião, não acredita nisso. Quando o Maduro Vivekananda vai ensinar o Vedanta que ele levou para o Ocidente, ele faz uma divisão, ele diz assim, a primeira plataforma do entendimento é o Dvaita, é a dualidade, Deus e você. Isso é bom, mas esse é um primeiro degrau. Depois vem um segundo degrau, você compreende que você é parte de Deus. Mas depois vem o mais além, que você considera que você e Deus... Esse ensino do Maduro Vivekananda, que é ensinado pela Ordem Missão Ramakrishna, é ainda resquício do jovem Naren. Não é o ensino de Sri Ramakrishna, que nunca disse isso. Ao contrário disso, inverteu. E aqui vamos provar que ele inverteu. Ele diz, veja, a prova, não é? Quando ele vai dizer a etapa, que ele vai esclarecer. O esclarecimento dele é justamente o contrário. É invertido dessa perspectiva. No começo, você tem que raciocinar net. Isso não. É a metodologia do discernimento do Advaita Vedanta. Não é a mente, não é o corpo, não é o mundo, não é Jagat, não é Jivas, é só Brahma. Ele diz, no começo, primeiro estágio, você raciocina assim, de fato, a substância de tudo é Brahma. Não é? Apenas Brahma é real, todo o resto é real. Mais tarde, ou seja, progredindo, indo mais para cima, mais além, ou seja, ao contrário do que ensinou Swami Vivekananda, ao contrário do que ensinou Swami Vivekananda. Tira o Advaita lá de cima, coloca ele aqui, aí sim você sobe para o Vishishtadvaita. Aí você compreende que você é parte, que a substância e as coisas são o mesmo. Ou seja, não é que não exista o fenomenal, o individual, o múltiplo. Existem dentro da substância. Então, é invertido. Vejam como é uma distorção. O que se ensina oficialmente, inclusive, na Ordem Missão Ramakrishna, através do ensino de Swami Vivekananda. Com todo o respeito a Swami Vivekananda, que está aqui, neste altar. Como a guirlanda ao lado de Sri Ramakrishna e ao lado da Santa Mãe, porque a Swami Vivekananda amou muito profundamente Sri Ramakrishna, que o amava muito profundamente e deu a ele poder e graça para realizar muitas coisas boas e maravilhosas. Mas no ensino de Swami Vivekananda, da Ordem Missão Ramakrishna, na sua insistência de valorizar o Advaita Vedanta como um caminho mais elevado, há uma distorção e uma separação do que Sri Ramakrishna ensinou concretamente. Então, essa abordagem que fazemos aqui, da leitura assim, direto, sem pausas, sem interferência, sem escolher cotes do Sri Ramakrishna Katarita, não é feita. Porque se fosse feita, seria impossível sustentar o discurso de Advaita Vedanta da Ordem Missão Ramakrishna. Seria impossível. Então, gosta-se de se dizer, não se ensina Advaita Vedanta, se ensina uma mescla e tudo mais. Não, se ensina Advaita Vedanta, sim senhor, com umas pitadinhas de aspectos assim, condescendentes com a devoção, dizendo, enquanto você estiver nessa, é muito bom, Sri Ramakrishna expressa a devoção e tudo mais, mas tenta-se dizer que Sri Ramakrishna é um Advaitin vestido de barco. Não é verdade, não é mentira isso. É simplesmente mentira, mentiroso, não é.
Não ensinou nada disso, não. Não era de vaitim coisíssima nenhuma. Muito bem. Capítulo 8. Visão de Deus. Deus se revela através da encarnação. Sri Ramakrishna diz para M, o autor desse Katalitar, está dizendo para nós. Ou vocês têm alguma dúvida de que ele sabia que isso viraria o registro disso aqui, nós estaríamos meditando nisso. Protegendo seus próprios ensinamentos das misturas que o mundo faz. Lá no passado, primeiro diálogo de Sri Ramakrishna com M dava essas ideias. Tem que explicar para as pessoas que o culto às imagens é bobagem, porque as imagens são de barro. E Sri Ramakrishna dizia, está na moda em Calcutá, né? Dos Bradaloks, dos ocidentalistas. Essa ideia de que você pode falar a respeito de Deus sem tê-lo conhecido. Você nada sabe, você nunca conheceu, você nunca falou com Deus, Deus nunca falou com você. Mas você quer dizer o que Deus é. E nisso você retira das pessoas a possibilidade de elas se relacionarem com Deus. Porque Deus sabe tudo. E ele recebe adoração através das imagens, sim. Então, esse discurso que nega, por exemplo, a encarnação de Deus, que nega a pessoa de Deus, ele está na mesma linha. Mesma linha. E por isso que ele é muito atraente para uma certa elite, uma certa mentalidade. Vai ser muito aceito no Ocidente por causa disso. Swami Sarva Priyananda, monge da Ordem de São Ramakrishna, um grande erudito, uma pessoa de grande carisma, de grande poder, um monge autêntico, honestíssimo, uma pessoa de uma mente poderosíssima, disse: a devoção não alcança a todos. Para falar com as pessoas do século XXI ligadas à ciência, aos materialistas, aos ateístas, precisamos da linguagem do Advaita. Então, o Richard Dawkins, o grande ateu, ele admira o Advaita, admira o budismo, como falaríamos. Aí eu pergunto, é para buscar o prestígio dos ateístas, dos materialistas, então, que se tem um discurso espiritual? É isso que é alcançar a todos? Isso é misericórdia? É você usar uma linguagem que retira Deus, que retira a pessoa de Deus, que retira o relacionamento, que retira a devoção, porque assim você se torna mais palatável, admirável, reconhecível, amiguinho dos materialistas e dos ateus. Esse é o objetivo, é ser aplaudido pelos Richard Dawkins da vida. É isso. É para que o professor Michel Nicoleles bata palma para o Vedanta e continue dizendo que Jesus Cristo é um esquizofrênico porque fala com Deus. É esse tipo de gente que o discurso da Ordem Missão Ramakrishna quer alcançar. Não foi esse o objetivo de Sri Ramakrishna. Sri Ramakrishna nunca fez uma curvinha sequer para alcançar as mentalidades mundanas do seu tempo. Ao contrário, ele dizia: Senhor, vai visitar ali aquele monumento, por favor. Borrifava com água do Ganges a almofada que um mundano desses pensava. E sentou. O discurso de Sri Ramakrishna não se humilha perante a essa impressão. Eu tenho que falar algo a qual as pessoas sem fé possam aceitar. Não. E assim ele alcançou os intelectuais, alcançou os racionalistas, alcançou os nacionalistas, alcançou os progressistas, alcançou os devotos, os simples, os eruditos, os da elite, os pobres. Ele alcançou a todos sendo a manifestação do discurso da verdade. Porque é só assim que você pode transmitir verdade. Veja, ele abriu mão diante dos pés da mãe da beleza, da feiura, da burrice, da inteligência. Apenas da verdade ele não pôde abrir mão. Porque precisamos da verdade. E a verdade é que Deus é uma pessoa com a qual você se relaciona. Tudo isso existe porque essa pessoa quer. Brahma quer. É pela vontade de Deus, por sua misericórdia que ele se revela. Tudo isso é saguna, é pessoa.
O discurso contrário a isso é um discurso tolo, é um discurso sem cabimento. Não há sustentação alguma em retirar a pessoa, nem a de Deus, nem a sua. Porque você busca, porque você não tem, porque você quer. E busca como pessoa, não busca como carrapato, não busca como coral, não busca como cogumelo. O nascimento humano, ele dá a personificação para que você se identifique com a sua pessoa eterna, que é baseado na suprema pessoa, no Purushottama. Isso é a lógica, isso é a experiência dos santos, isso é a manifestação daqueles que realizaram. Há alguns capítulos anteriores, Mahendranath Gupta dizia: Jesus Cristo fala do seu pai, Ramakrishna fala da sua mãe. Será que esses estão loucos, estão mentindo? Então, como se ensinar isso com a chancela desses nomes? Nós vemos isso o tempo inteiro do cristianismo, em que as pessoas podem defender coisas completamente antagônicas a Jesus, ao lógico, ao claro e mais evidente de seus ensinamentos conhecidos. Sri Ramakrishna é mais extravagante, porque o ensinamento de Sri Ramakrishna é mais vivo ainda no que diz respeito, né, à sua historicidade, está aqui, muito diretamente falando. E o que ele está dizendo é o contrário dessa tentativa constrangedora de ser aceito pelo clubinho dos ateus. Ah, que legal! Aquele ateu famoso diz que aqui é muito bacana. Ah, que legal! Que orgulho, ah? Com todo respeito a Swami Sarvapriyananda. Com todo respeito. Sou endividado com Sarvapriyananda por ter me recolocado no caminho de Sri Ramakrishna, porque ele era um monge da ordem de Sri Ramakrishna e eu fui ouvindo. E o seu brilhantismo, a sua inteligência, o seu carisma, o seu amor pelas pessoas me tocou. Mas depois de ser apresentado a Sri Ramakrishna, querendo conhecer os seus ensinamentos, eu vi. É outra coisa. Né? Muito bem. Então, Sri Ramakrishna vai dizer sobre isso. Sri Ramakrishna diz para M: eu o vejo diante dos meus olhos. Eu vejo Deus. Eu o vejo diante dos meus olhos. Sobre o que mais eu devo raciocinar? Exatamente. Eu estou vendo que o próprio Deus se tornou tudo, que ele mesmo se tornou os seres vivos e o mundo. Mas sem despertar a consciência dentro de você, você não pode conhecer a consciência universal. Quanto tempo você raciocina, contanto que você não o perceba, mera conversa não bastará. Veja que ele realmente se tornou tudo. Só assim se pode obter o despertar pela sua graça. Quando você acorda, você entra em samadhi. Às vezes você esquece seu corpo, o seu apego, a luxúria e a ganância desaparece. Você não gosta de nada, exceto falar sobre Deus. Você se sente magoado ao ouvir conversas mundanas. Aqui está dizendo o estado dos estágios daqueles que vão conhecendo Deus. Ele está dizendo: eu conheço Deus, eu o vejo e eu sei de fato que ele é a substância de tudo. Mas eu o conheço e sei que ele de fato é a substância de tudo. Aquele que não viu, não sabe nada, está falando um blá blá blá. Um blá 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 puramente intelectual. E isso não vale de nada. De nada. Você precisa conhecer. E aí Deus, pela sua misericórdia, lhe concede conhecimento até mesmo da substância de tudo. Pela vontade, a vontade de um ser consciente. De onde todas as vontades vêm. Não é? Revelação. Instrução para Naren. Instrução para Naren. Kali é verdadeiramente Brahma. Quando a consciência interior é despertada, a consciência universal é conhecida. Ou seja, quando você tem, de fato, a visão de Deus, você de fato conhece que Deus perpassa tudo. No final da discussão, Sri Ramakrishna diz a M: vi que você pode conhecê-lo de uma forma através do raciocínio e de outra através da meditação. Novamente, quando Deus se revela,
mostrando como ele atua como homem, ainda é uma experiência diferente. Quando ele revela que é a encarnação de Deus, você não precisa mais raciocinar e ninguém precisa tentar fazer você entender. Você sabe como é como riscar um fósforo e o local se ilumina de repente. Da mesma forma, se Deus de repente lhe dá a luz, todas as dúvidas desaparecem. Ele pode ser conhecido pelo raciocínio? Então, Sri Ramakrishna está dizendo aqui, então a perspectiva de que Deus pode ser alcançado através desses engenhos humanos. Eu vou raciocinar, eu vou meditar, eu vou fazer. Mas ele diz, quando você, pela graça de Deus, reconhece o seu nascimento humano, a encarnação, acaba-se todas as necessidades desses engenhos. E aí diz, subitamente a ignorância, a escuridão da ignorância desaparece, assim como subitamente ao riscar um fósforo, uma sala escura se torna iluminada pelo fósforo. Não é? Então Deus não pode ser conhecido pelo raciocínio. É mentira! Segundo o ensinamento de Sri Ramakrishna, a perspectiva ensinada formalmente, passo a passo, pelo caminho do Advaita Vedanta, que é você meditando em cima de Mahavakyas, de grandes sentenças, que você alcança o conhecimento de que você é Brahma. Sri Ramakrishna diz que não, porque você não é Brahma. Você é parte de Brahma. E você, pela graça de Brahma, é conhecedor do que você é e do que Deus é, em parte. E é por isso que o ensino da encarnação é um mistério que nem todos podem perceber, ao contrário, pouquíssimos. No Bhagavad Gita está dizendo, pouquíssimos, né? Em milhares e milhares e milhares, um pode perceber a maravilha desse nascimento. E aqueles que reconhecem o nascimento do Senhor como encarnação são muito bem-aventurados, evidentemente. Thakur fala para Naren, chama Naren e o faz sentar perto dele. Ele pergunta sobre ele e demonstra muito carinho por ele. Naren diz para Sri Ramakrishna, infelizmente eu meditei em Kali por 3 ou 4 dias, mas nada aconteceu. Ele meditou em Kali por 3 ou 4 dias e nada aconteceu. Deus não apareceu para ele. Veja que coisa curiosa, não? Você não consegue ver isso tantas vezes? Se Deus fosse verdade, por que não se revela à humanidade? Não tem isso por aí. 3 ou 4 dias, a prova para o jovem Naren. Não, se fosse verdade, ele apareceria. Eu pensei muito intensamente. Por qual razão não surgiu na minha frente? Né? Sri Ramakrishna diz, isso acontecerá gradualmente. Kali não é outro senão Brahma. Aquele que é Brahman é Kali. Kali é o poder primordial. Quando está inativo, eu chamo de Brahman. Quando cria, preserva e dissolve, eu chamo isso de Shakti. Eu chamo isso de Kali. A quem você chama de Brahman, eu chamo de Kali. Ou seja, Swami Vivekananda o jovem Naren, estava entendendo Deus na imanência. E Sri Ramakrishna dizia, essa imanência que você vê tudo, eu vejo a personificação da mãe. Deus está em sua morada, o Pai. E a sua energia primordial cria tudo isso. Esse é o ensino de Sri Ramakrishna. É a Shakti, não pelo sentido de Shankara, que diz que Shakti é Maya. Sri Ramakrishna ensina Shakti no sentido do Bhagavad Gita. A minha energia criou tudo isso. A minha energia é inferior, os objetos inanimados e as entidades transitórias. A minha energia é superior à alma dos viventes. Sri Ramakrishna não faz essa separação superior e inferior. Ao menos não está aqui até agora lido no Sri Ramakrishna Katalita. Mas ele faz o mesmo ensino do poder primordial de Deus, sendo o gerador de tudo. Não um impessoal Brahman que está como a argila de tudo. Não é isso que Sri Ramakrishna ensina. Não é? Então ele fala com o jovem Naren, você vê a base das ideias impessoais, é isso. Deus não apareceu para mim, então, né, porque ele não é pessoa. Essa é a base. Muito bem. Aqui a gente percebe Sri Ramakrishna conversando com o jovem Vivekananda e Sri Ramakrishna corrigindo Swami Vivekananda. É o que nós não vemos por aí publicado. Então vai os ensinos de Swami Vivekananda, né, as palestras de Swami Vivekananda falando para os ocidentais sobre Vedanta, é de um escopo profundamente Advaita.
E ele, então, vai conduzindo tudo para uma ideia de Vaita, e as pessoas vão dizendo, então é isso aí, o Vedanta de Sri Ramakrishna. Não, não é. Porque nesse tempo, inclusive, que Swami Vivekananda falava no Ocidente, ele escondia o nome de Sri Ramakrishna. E aí alguns devotos, alguns discípulos diretos e irmãos devotos, discípulos, perguntavam, por que você não fala de Sri Ramakrishna? Ele disse, porque vai atrapalhar, porque as pessoas, né, têm uma identificação com Jesus. Elas não querem nem mais saber de Jesus, vão querer ouvir um outro Jesus, e vão dizer, já tem isso aqui. Então era uma estratégia de Swami Vivekananda de apresentar o tal Neo-Vedanta, então isso ele fazia essas convergências e conversões aí. Com todo respeito, a poderosa alma de Swami Vivekananda. Mas o centro é Sri Ramakrishna, né? Da sala aqui também, né, da conversa, Sri Ramakrishna é o que o orienta, né? É ele que é buscado. Muito bem. Brahman e Kali são a mesma coisa. Eles são como fogo, seu poder ardente. Se alguém pensa em fogo, seu poder ardente vem imediatamente à mente. Quando alguém aceita Kali, deve aceitar Brahman. Da mesma forma, ao aceitar Brahman, é preciso aceitar Kali. Brahman e Shakti são a mesma coisa. Eu chamo Brahman e Shakti e o mesmo ser eu chamo de Kali. Está escuro. Não, tudo bem. Então aqui está a ideia. Sri Ramakrishna está pregando isso. O poder primordial de Deus é vivo, é um ente vivo, é a mãe. E Brahman está subjacente a esse poder, porque ele é a semente. Okay? É dele que vem o poder primordial. É Brahma e sua Shakti, casal divino. Então, Sri Ramakrishna vai dizer incontáveis vezes, Krishna e Radha. Radha, Krishna. Sita, Rama. Lakshmi, Vishnu. Siri, Vaishnava, são aqueles que acreditam em Siri. Siri aqui é Lakshmi. Então, essa é a ideia. Essa ideia é desenvolvida. Ok? Esse é o ensino de Sri Ramakrishna. Muito bem. Está escuro e Girish deve partir. Ele diz a Haripada, irmão, por favor, chame um táxi. Eu tenho que ir ao teatro. Sri Ramakrishna rindo diz, olha aqui, traga um. Haripada rindo diz, eu vou trazer. Por que não deveria? Então, assim, está falando a respeito da saída de Girish daquela conversa elevadíssima e ele está indo para o teatro, né? E Sri Ramakrishna diz, vai lá, chama um táxi para ele. E Haripada está, né, rindo, sim, vou chamar o quê? E Girish, então, diz para Sri Ramakrishna, eu tenho que deixar você para ir ao teatro. Sri Ramakrishna diz, sim, você tem que servir ambas as partes. O rei Janaka era tanto leal à matéria quanto ao espírito, e bebia seu leite em um copo cheio. Todos riem. Ou seja, Sri Ramakrishna não está recriminando Girish porque ele é um teatrólogo, porque ele é um mundano. Não, ele sabe que ele tem trabalho. E ele, no ensino de Sri Ramakrishna, não é um antagonismo. Você vai atuar no mundo sempre com a lembrança de Deus. Não é? Girish é um devoto que acredita na encarnação de Deus, que acredita na ação pessoal de Deus, que acredita na sua alma conectada a Deus pelo amor. Então, nisso, ele pode ir para o mundo. Então, ele dá o exemplo aqui do rei Janaka, que é geralmente o exemplo dado por isso, né? Aquele que consegue. Mas Sri Ramakrishna já alertou tantas vezes. Nem todos são grandes assim. Você precisa trabalhar, não é? Aquela coisa de preparar a mente para não se diluir na mundanidade. Girish diz, estou pensando em deixar o teatro e tudo mais para os jovens. E Sri Ramakrishna diz, não, isso tudo é muito bom, está ajudando muitos. Veja, Girish está cada vez mais inclinado para o caminho espiritual, está pensando assim, acho que eu vou deixar essa vida. E Sri Ramakrishna diz, não, porque você é um espiritual no meio desse ambiente mundano. Você escreve peças sobre a vida dos santos. Escreveu peças sobre a vida de Gauranga Mahaprabhu, Sri Chaitanya Deva. Então você ajuda. Sri Ramakrishna está dizendo, a sua intervenção no meio do mundo é a intervenção de um devoto. Aí o que vai dizer o jovem Narayana em voz baixa, magoado, chateado, diz, a um momento ele estava insistindo em Deus, na encarnação de Deus, e agora o teatro estava atraindo. Falando de Girish. Ou seja, viu como são esses aí, os defensores da encarnação? Porque ainda o jovem Narayana é esse, muito fundamentalista nas suas ideias.
esse espírito, né, bravio de Swami Vivekananda, leão, continua existindo, como sabemos, como Swami Vivekananda. Swami Vivekananda dizia, eu não podia ver uma prostituta, que eu tinha que ir para o outro lado da rua, tinha nojo. Mas Sri Ramakrishna me fez ver cada uma delas como uma manifestação da mãe. Quando Vivekananda podia já reconhecer a mãe, que no início ele desconsiderava e desdenhava de Kali. Ah, essa aí, fala com a sua mãe aí. Depois ele reconheceu. Isso que Sri Ramakrishna chamava de Kali realmente me conduziu. E depois ele passou a dizer, Kali manifestou-se como Sri Ramakrishna. Então, uma graduação. Nos ensinamentos finais de Swami Vivekananda, ele já está dizendo, precisamos ler os acharyas anteriores pelas luzes de Sri Ramakrishna. Todos eles pendiam com uma certa particularidade, torciam um pouco as coisas, inclusive Shankara. Sri Ramakrishna é a luz pela qual podemos compreender o melhor sobre todos. Mas isso é já no final de sua vida. Então, o Jagadguru, o professor da humanidade, é Sri Ramakrishna. Todos os seus amados discípulos. Santa Mãe. Santa Mãe ensina tudo que Sri Ramakrishna ensinou. Repassa. Repassa. Recoloca as palavras de Sri Ramakrishna. Ainda que o próprio Swami Vivekananda tenha influenciado bastante o ambiente de Sri Sridharadev. Com certeza, Sri Sridharadev viveu bem mais do que Sri Ramakrishna aqui. Mais tempo entre nós aqui ficou. No tempo histórico, Sri Ramakrishna deixou o seu corpo e a mãe continuou aqui décadas. E ela dizia para os seus discípulos, iniciados por ela, eu sou a sua mãe. O seu guru é Sri Ramakrishna. Eu iniciei você, Sri Ramakrishna iniciou você através de mim. A relação que você tem comigo, eu sou sua mãe. O seu guru é Sri Ramakrishna. Isso a Santa Mãe Sri Sridharadev dizia. O guru de todos é Sri Ramakrishna. Assim devemos perceber. Ok? Então, assim terminamos o capítulo 8º. Tão revelador, não é verdade? E terminamos com esse muxoxo de Narendra dizendo estava falando da encarnação, agora está indo para o teatro, seguires. Foi para o teatro com a proteção de Deus, pegando um devoto. Terminar. Capítulo 9, iniciando aqui. Em Samadhi, Sri Ramakrishna intoxicado por Deus. Sentado na arena ao seu lado, Sri Ramakrishna olha para ele. De repente, ele se aproxima ainda mais. Naren não acredita nas encarnações de Deus. O que importa? O amor de Thakur por ele não tem limite. Tocando Naren, ele cita uma canção. Você sente que a sua dignidade foi ferida. Que assim seja. Temos a mesma opinião que você e sentimos por você. Raciocinamos até percebermos Deus. Para Naren, enquanto houver raciocínio, não pode alcançar Deus. Você estava raciocinando, eu não gostei. Veja, está dizendo. Ele percebeu que Naren ficou triste, ficou chateado, ficou humilhado pela conversa. E aí, Sri Ramakrishna se aproxima dele como um pai de um filho e diz, eu sei que você está magoado, porque você está levando tudo para esse intelecto, que você tem orgulho dele, é muito poderoso, as pessoas falam que você é muito inteligente, eu mesmo falo que você é um dínamo, e você nisso acha que pode manufaturar aí uma ideia de Deus sem ter conhecido. Você só vai conhecer Deus quando abandonar isso. Então todos aqui amam você, eu amo você, e eu sinto pela sua tristeza, mas estou explicando por que ela existe. Veja o quanto isso é didático para todos nós. Quanto isso é didático. Não alcançaremos Deus enquanto estivermos raciocinando. Isso quer dizer então que eu tenho que fazer uma lobotomia e que deixar de raciocinar. Não. Esse racionalismo que submete Deus às nossas ideias miseráveis. Você estava raciocinando e eu não gostei. Quanto tempo há barulho em uma festa, contanto que as pessoas não se sentem para comer. Assim, os lutes e os vegetais são servidos, 75% do barulho desaparece todo dia. Se ele realmente faz essa piada assim, tá todo mundo conversando, serviu a mesa, todo mundo começa a comer, todo mundo cala a boca.
das conversas, começa a comer. Então a conversa diminui bastante. Aí ele diz, quando outros pratos são servidos, diminui ainda mais. Mas quando a coalhada é servida em pratos de folhas, só se ouve o som de um gole. E quando a festa acaba, todos dormem. O que ele está querendo dizer? Você raciocina, raciocina, raciocina enquanto você não teve experiência. Você vai começando a ter experiências de Deus, você vai ficando menos raciocinador. Chega um ponto que você conhece Deus, você não discute mais. Você o conhece, você o vê. Né? Quanto mais perto você chega de Deus, menos você raciocina. Quando ele é alcançado, nenhuma palavra, nenhum raciocínio permanece. Então é o sono, Samadhi. Dizendo isso, Thakura acaricia suavemente o rosto de Naren, toca seu queixo e diz Hariom, Hariom, Hariom. Por que ele está agindo assim? Sri Ramakrishna está vendo em Naren a própria presença de Deus? É isso que se chama ver Deus no homem? Logo, Thakur começa a perder a consciência exterior, toda a consciência do mundo exterior. Talvez isso seja o que chamamos de semiconsciência que Chaitanya experimentou. Ele está com as mãos nos pés de Naren, como se estivesse massageando os pés de Narayana. Novamente, ele move a mão. Por que tantas carícias no corpo e massagem nos pés? Ele está servindo ao Senhor ou está transmitindo poder a Naren? De repente, seu humor muda. O que ele está dizendo a Naren com as mãos postas? Ele diz, cante uma canção e serei restaurado. E então poderei ficar de pé com minhas próprias pernas. Ó, ele, meu Nityananda, está intoxicado com o amor de Gauranga. Ele fica em silêncio por um tempo e fica sem palavras, como uma figura em uma pintura. Então, dominado pela emoção divina, ele diz, cuidado com Radha para que você não caia no Jamuna, você que está louco de amor por Krishna. E aqui ele vai cantar uma canção que nós vamos ouvir no próximo capítulo. E aí eu vou comentar toda essa parte final, que é muito importante e precisa de tempo. Mas a nota aqui é isso. O amor profundo que Sri Ramakrishna tinha para o jovem Naren é um amor que ele tem, que Deus tem, por todos nós que estamos ainda presos ao raciocínio, ao orgulho. Mas há um caminho para todos nós. O caminho é buscar Deus pelo amor e o conhecê-lo. Meus amigos, estamos estourando tempo. Até o próximo episódio. Episódio 50. Um grande abraço a todos vocês. Meditem nessas palavras. Contemplem a bendita imagem. Busque o seu ideal. Cante o nome do Senhor. Um grande abraço a todos vocês. Até a próxima. Fiquem todos em paz. Fiquem todos com Deus.